Oi, pessoas lindas, tudo bem? Então, quero te convidar para uma atividade nova que a gente vai fazer aqui no nosso canal a partir de já. A gente vai fazer a leitura de alguns livros e o primeiro livro que eu vou ler é o meu Câncer, Força e Coragem. E eu quero te convidar para participar com a gente. Pega um copo d'água e se você já tem o livro, vem participar com a gente dessa leitura, tá bom? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Então eu vou começar pra gente conhecer do que se trata, né? Essa é a história real de Alessandra de Souza Matos, que, aos 36 anos de idade, deparou-se com o maior desafio de sua vida, o câncer de mama. Apesar de muitos acreditarem que não seria possível vencer essa batalha, ela colocou sua fé em ação. Mesmo em meio a dores intensas, seguiu seu instinto com o desejo de viver e lutou bravamente contra uma doença que, infelizmente, ainda arrebata a vida de muitas mulheres. A força e coragem dela fizeram mover o coração de Deus e agora ela nos traz essa história para que sua experiência possa impactar muitas vidas. Conheça essa obra e veja o diferencial de quem não se entregou às estatísticas diante da espada da morte. Pelo contrário, acreditou que o Deus de milagres cuidaria dela. E Ele pode cuidar de você também. Creia. Realmente, a vida é uma bela caixinha de surpresas. E de repente a gente se vê diante de situações nada esperadas. E foi bem assim que aconteceu. De uma hora para outra, quando eu achava que estava tudo bem, fui surpreendida com o câncer de mama. Agora, era hora de tomar uma decisão. Vestir-me para a guerra e lutar ou me entregar sem batalhar. Em ambos os casos, eu teria a mesma chance de 50%. Porém, decidi me preparar para guerrear. Vamos lá. Câncer, Força e Coragem, por Alessandra Matos. Este livro é dedicado às pessoas mais importantes da minha vida. Meus filhos, Ariel e Caleb, que foram os responsáveis pela minha determinação todos os dias em querer viver sem nunca desistir. Meu esposo Biratã, por estar ao meu lado e me fazer acreditar que a luta iria passar, mesmo reconhecendo as dificuldades que travávamos. Aos meus pais, que sempre me ensinaram a encarar as diversidades de frente, nos fazendo pessoas fortes e resilientes. Aos meus irmãos, que demonstraram o maior amor do mundo e me fizeram acreditar de verdade que juntos somos muito mais fortes. Agradecimentos. Meu eterno agradecimento primeiramente a Deus por ter me dado a oportunidade de ter uma história e por permitir a coragem de contá-la a vocês. Depois de 4 anos escrevendo e detalhando os fatos de um período que durou aproximadamente 1 ano e meio, vocês poderão ver agora um sonho que saiu do papel, ou melhor, veio para o papel. E só foi possível essa obra chegar às suas mãos hoje porque Deus colocou pessoas incríveis ao meu lado para me ajudarem e serem meus fortalecedores quando pensava em desanimar. Não foi fácil, mas foi possível. Meus filhos, Ariel Matos e Caleb Matos, eu sempre quis deixar um legado a vocês. E se conseguirem entender o que está nas entrelinhas dessa obra, poderão entender também o que a mamãe espera de vocês. Obrigada por todo o apoio que me deram nesse período de fechamento da obra. Ariel, seu convite digital para a pré-venda do livro foi o mais lindo que já vi. Nem de longe imaginaria algo tão maravilhoso. Gratidão por sua vida e por sua habilidade. Acredito no seu potencial. Meu amado esposo, Biratã Batista, como seria difícil esse processo se não fosse a sua compreensão. Dias e noites de frente ao computador, ou muito tempo no celular, e você me entendeu a todo momento. Chegou a hora de vivermos o melhor de Deus. Eu creio. Meus pais, Ilson Matos e Delma Matos, não seria possível termos essa obra nas mãos se não fosse o empenho de vocês. Mesmo sem tempo, estavam sempre por perto, cuidando para que tudo desse certo. A vocês, meu amor e reconhecimento pelas grandes pessoas que são. Tenho orgulho imenso de ser a filha de vocês. Virgínia Matos, minha irmãzinha, você se desdobrou nesses dias até o lançamento. Acreditou que era possível realizarmos esse sonho e foi comigo em busca dele. Gratidão eterna. A cada postagem que fazia, cada pré-venda que realizava, eu podia ver o seu comprometimento.
você já está contratada, entre aspas, como minha assessora. E não poderia deixar de agradecer também pela revisão que fez, mesmo que com os olhos cheios de lágrimas e brigando comigo por te fazer chorar. Minha irmã Adila Matos, obrigada pelo acompanhamento e por me indicar profissionais como Célio, além de intermediar nosso contato. Foi incrível. Gratidão por me permitir lançar essa obra no evento que você idealizou, o Mulheres Sábias contra o Câncer. Estamos juntas nessa batalha. Esse é o início de um grande projeto. Meus amigos e familiares, que se empenharam em adquirir os vales livros para nos ajudarem nessa impressão. Sem vocês não seria possível. Compraram este sonho conosco e entraram junto no barco. São meus patrocinadores de coração. Gratidão. Ao meu novo amigo Célio Camilo. Só Deus entende como sair da editora ao descobrir que teria que localizar todas as fotos que eu sequer sabia onde estavam as originais. E você, com todo carinho, se dispôs a tratar as mesmas e ainda me deu dicas valiosas sobre todo o processo. Muito obrigada. Professora Daniela Cavalcante. Uau, você foi enviada por Deus. Além da revisão da obra, foi quem me trouxe o feedback de que estávamos no caminho certo. Sua competência foi de extrema importância. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida. Tenho certeza que o novo de Deus está vindo sobre você. Pastor Benedito Dias. Gratidão por prefaciar esta obra. Confesso que quando li, só consegui chorar. Gratidão por você e por sua família, que é praticamente minha família também. Sei que seu tempo estava extremamente corrido, mas ainda assim me presenteou com palavras tão lindas. Por fim, quero agradecer a todos os que oram e oraram para que pudéssemos chegar até aqui. Deus, em todos os momentos, foi meu refúgio e fortaleza, e isso foi devido às orações de todos vocês. Prefácio. Conheci a Alessandra Matos logo que cheguei em Goiânia em 1997. Minha esposa, eu e nossos 2 filhos nos mudamos do norte para o centro-oeste e escolhemos Goiânia para viver. Há pouco tínhamos conhecido a igreja em que frequentava e, com o intuito de estreitar as relações familiares e congregacionais, propomos realizar um culto em nossa casa. Recebemos a congregação com muito carinho, muita música e ministração da palavra de Deus. Encerrado o culto, um lanche acompanhado de um saboroso creme de cupuaçu foi servido. Ali estava Alessandra, ainda muito jovem, cheia de alegria que lhe é peculiar. Com o tempo, a minha família se aproximou muito mais da família dela do que da dos demais presentes naquela celebração. A sua irmã caçulinha e o meu caçula se encantaram um pelo outro e 5 anos depois já estavam casados. Virgínia e Ranlério se tornaram o mais novo casal da igreja. Nomeado coordenador dos trabalhos de família da congregação, achei na Alessandra a competência que precisava para me auxiliar em algumas áreas. Realizamos maravilhosos encontros de casais e famílias, em pousadas e hotéis, sendo ela coordenadora de quase tudo com absoluta eficiência. Inscrições, caixa de hospedagens são alguns exemplos de atividades exercidas por ela. Surpreendentemente, 17 anos depois, a Alessandra é diagnosticada com câncer. A notícia foi avassaladora. Em meio a dores quase que infinitas, ao chegar de sua primeira sessão de quimioterapia, foi chamada a oração em favor dela. Seu estado de saúde era chocante. Vi a minha amiga a alguns palmos do caixão. Achei que íamos perdê-la de vez. Seu estado se traduzia num risco quase que iminente de conduzi-la em lágrimas no féretro ao Campo Santo, na certeza de que o céu a recepcionaria com aplausos. Dores e lágrimas retratavam a materialização do sofrimento. Para perdoar se eu chorar, né? Parecia ser o fim, mas Deus pôs a mão. Esta obra que honrosamente prefacio é a história de quem já plantou uma árvore, já teve filhos e agora se realiza escrevendo as marcas que a vida lhe carimba. Independentemente se pobre, rica, doutora, intelectual, sociável ou insociável, de nome, renome, detentor de fama ou se de miséria extrema. A doença vem, mas também vai. O câncer definhador corrói, mas Jesus o destrói. A cruz foi o palco de massacre das doenças. Jesus transpôs para os seus ombros as enfermidades atraídas ao nosso corpo pela natureza pecaminosa. Isaías capítulo 53.
Esta obra descreve a trajetória de quem ainda muito jovem padeceu a dor física e psicológica do câncer. Vimos famílias que perderam entes queridos para o mal deste século, outros desenganados já em fase terminal, outros dizendo não tem jeito. Mas era possível ver um diferencial na vida da Alessandra: fé, coragem, luta e esperança. Cristo. A cura veio. É comum ver pessoas sequeladas e deprimidas por doenças malvadas. Mas Alessandra não se deixou orientar por esse indicador. Ela conseguiu fazer do limão uma limonada, transformar a dor individual em solução coletiva. O riacho seco em torrentes de águas cristalinas. O deserto do Atacama humano em jardim florido. Ela fez do drama de um câncer a difusão da bravura. Sua história deve ser lida e certamente admirada, pois torna uma personagem inusitada, pouco vista, raramente frequente, meio inabitual no mundo das normalidades. Não dá para dizer que Alessandra é menos que uma super vencedora. O câncer é um mal degenerativo que pode ser perfeitamente tratado. Existem casos em que a ciência desiste do paciente, mas Deus, o formador de células, não desiste. A cura depende de fé, luta, coragem e Deus. Conheça essa obra e veja o diferencial de quem não se acovardou diante da espada e da tentativa engalfinhante da morte. Obrigado, Senhor. Parabéns, Alessandra. Que a sua experiência e história possam impactar vidas e ressurgi-las para um novo estágio da sociedade. Pastor Benedito Dias, Assembleia de Deus, Jardim Esmeralda, Aparecida de Goiânia, Goiás. Introdução. A vida é uma caixinha de surpresas. E descobrir que está com câncer de mama é uma surpresa bem árdua e inesperada. Mas passar por ele pode ser ainda mais difícil do que parece de fato. Quando se é diagnosticada com a doença, a sensação que temos é de que o chão se abriu e estamos sendo transportadas para um infinito escuro sem volta, para aquele buraco tão intenso que não se pode alcançar o fundo, como se a única possibilidade do imenso vão fosse apenas a queda, contínua e sombria. Exagero? Não. É realmente assim que a gente se sente. Mas, se você é um familiar, amigo ou próprio paciente de câncer, eu vim te trazer uma boa notícia. Este livro realmente lhe ajudará muito. Concentre-se e saiba que o que precisa para vencer essa luta já está aí dentro de você. Basta descobrir. Quando iniciei o tratamento contra o câncer e vi a quantidade de etapas que eu deveria transpor sem poder pular nenhuma delas, tive vontade de voltar atrás e jogar tudo para o alto. Decidi focar no que deveria ser feito e pensar apenas no próximo degrau que deveria subir. Foquei em pensar num passo de cada vez. Minha determinação de jogar tudo para o alto deu certo. Estranho, não é mesmo? Joguei bem para o alto, para as mãos cuidadosas de Deus, e deixei que Ele conduzisse no meu lugar. Descobri que no colo dele era o melhor lugar para estar. Então decidi me deitar e descansar nesse balanço maravilhoso que é o seu colo, aguardando até que toda a tempestade passasse. Tinha certeza de que ela passaria. E se você sente assim também, não se preocupe, é normal. Agora tem em mãos uma história real que pode deixar o processo mais leve, ou menos pesado, como preferir. Você conhecerá o passo a passo do meu tratamento, e isso poderá lhe auxiliar para entender melhor os medos, tanto os seus como paciente, quanto dos acompanhantes e familiares. E se você não faz parte de nenhum dos 3 grupos, poderá se emocionar e ver que é possível sim vencer todas as lutas da vida com fé e determinação. Não importa o desafio. O que importa de verdade é como lidamos com as situações. Por isso, tenho certeza que você poderá ser alcançado pela maravilhosa e perfeita graça de Deus também. Então, escolha uma cadeira confortável. Controle a luz do ambiente. Coloque seus óculos, se precisar como eu, e venha se deliciar nas próximas páginas com uma história real, de muita força e coragem.
mais 15 minutinhos. Capítulo 1. Um pouco de mim. Sempre ouvi dizer que todo ser humano, antes de morrer, precisa ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Mas para escrever esse livro, precisa-se primeiramente de uma boa história. Na verdade, minha vida daria para escrever vários livros. Porém, esse desejo veio somente depois de começar a viver o meu maior desafio, o qual conto no decorrer das próximas páginas. Espero que essa história possa impactar a sua vida, assim como Deus impactou a minha por meio dela. Bom, plantei a árvore quando criança, e foi num dia bem divertido, do qual me lembro com saudades. Eu devia ter meus 5 ou 6 anos de idade. Era o dia da árvore. E as tias da escola nos levaram vários saquinhos pretos com umas arvorezinhas pequenininhas dentro, e achei aquilo massa. O dia foi bem especial para todos nós. Talvez uns 25 alunos no total. Fomos levados a uma praça bem pertinho da escola e lá nos ajoelhamos no meio da terra com as professoras para fazermos a nossa boa ação do dia, plantar uma árvore. Ainda passo em frente àquela praça, mais de 30 anos depois, e tenho a certeza de que alguma das árvores que estão ali hoje fora plantada por mim um dia. Uau! Na mesma semana ainda aprendemos a lidar com a horta da escola e descobri o quão interessante é ver o crescimento de algo que você planta e cuida com carinho. Dia após dia vimos o desenvolvimento daquelas hortaliças e pudemos saborear muitas vezes daquelas delícias que cuidamos em refeições preparadas pela cozinha da escola. Casei meus 18 anos e sou mãe de 2 filhos lindos, Ariel, de 20, e Caleb, 11. Maiores presentes que Deus nos confiou. São plantinhas que precisam ser cuidadas, regadas, aparadas e adubadas sempre. Amo fazer isso. Ver o crescimento e amadurecimento dos meus filhos é uma dádiva de Deus que não tem preço. Salmos 127:3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. É exatamente assim que vi o projeto desse livro. Ele foi regado e cuidado com carinho. Teve seu crescimento, acompanho dia a dia como acompanho meus filhos. E tenho certeza de que ambos darão bons frutos. Assim como as plantinhas daquela horta que cuidamos. Aquelas arvorezinhas que plantamos com certeza hoje são grandes árvores e têm fornecido sombra e frutos às muitas pessoas que podem ser beneficiadas por ela. Isso porque um dia houve atitude e boa vontade de se plantar o que era apenas uma mudinha, frágil ainda. Por muito tempo esse projeto ficou parado, aguardando uma oportunidade de ser visto por muitas outras pessoas. E eu espero que agora possa ser o momento certo para você se surpreender com tudo que lerá. A vida é assim. Começamos com coisas pequenas e de repente elas se tornam grandes e fortes. Isso vale para coisas boas e as más também. Depende do que queremos alimentar e fazer crescer. Então, tenho muito cuidado com o que estou plantando. Estou com 41 anos e tive uma infância bem tranquila. Considerando o fato de tomar remédio controlado desde que me entendo por gente, sempre me achei uma pessoa normal. Casei-me, como disse, aos 18 anos, quase 19. Odiava a ideia de pensar que o Bira, meu esposo, iria me enrolar por toda a vida. E como ele sempre foi muito tranquilo, era bem possível que isso acontecesse. Sempre fui meio impaciente e queria tudo resolvido para ontem. Digo fui, porque algumas características minhas foram mudadas após o dia 3 de maio de 2014. E você vai entender. Acho que esse é um dos motivos por Deus ter me escolhido para ser tratada. Tenho muita coisa para ser moldada e esta é a oportunidade. Dessa vez, eu não tive como dizer não. Comecei a trabalhar aos 13 anos porque queria minha independência. Apesar de ter sido sempre muito submissa e obediente aos meus pais, eu queria poder tomar conta da minha vida. Imagina, com 13 anos querendo tomar conta de mim. Só eu mesma. Terminei o ensino médio e logo ingressei na faculdade, Uniana, Universidade Estadual de Anápolis, atualmente UEG, no curso de Ciências Econômicas. Não digo que era exatamente o que eu queria, mas me fazia bem saber que terminaria o curso e pronto, só queria terminar. Fiz cursinho para prestar o vestibular, mas eu dormia em todas as primeiras aulas de tão cansada, porque saía do trabalho e ia direto para a aula, sem lanche e sem banho.
Que dias! Mas ainda assim fui aprovada no vestibular e tive certeza que seria. Não porque eu era boa, mas eu tinha fé e acreditava firmemente que Deus me daria esse presente. Tomei posse da bênção. Eu já via meu nome no rol dos aprovados. Simples assim. Lembro-me de minha amiga Senília, que se sentou ao meu lado para fazer a prova do vestibular. Meses depois nos tornamos as melhores amigas de faculdade e somos amigas até hoje, apesar da distância. Ela me dizia que ficou extremamente chocada quando eu terminei a prova tranquilamente e disse que tinha certeza que estava aprovada. Precisam vê-la contando isso. A primeira vez que a ouvi dizer, eu tive a impressão de que ela me achava meio louquinha. Engravidei do nosso primeiro filho, Ariel, no segundo ano do curso e me vi obrigada a transferir-me de faculdade para Goiânia, já que precisava viajar quase 4 horas todos os dias, considerando ida e volta, para estudar. E isso me deixava muito estressada por não ter tempo de ficar em casa curtindo minha vida de mãe de primeira viagem. Trabalhava o dia todo gerenciando uma loja e à noite faculdade. Nunca tive preguiça e ia atrás de tudo que eu desejava, mas chega uma hora que o nosso corpo não suporta. Em Goiânia estudei na extinta UCG, hoje PUC de Goiás, mas fiz apenas um semestre, porque descobri que transferir meu curso não fora a melhor alternativa. Não tínhamos carro na época e eu precisava ir e voltar de ônibus, o que me deixava ainda mais exausta que antes, além de chegar mais tarde em casa. Não vi meu filho Ariel crescer. Nessa primeira fase dele, só nos encontrávamos à meia-noite quando eu dava a última mamada a ele, às 6 da manhã, período em que ele dormia, como um anjo, e acordava nesse horário para mamar novamente. E eu segui o ciclo de trabalho, faculdade, casa, cama. A situação foi ficando insustentável, o que me fez trancar meu curso com a promessa de que voltaria um dia. Mas, como era de se esperar, não voltei. Iniciei também o curso de teologia e não concluí. Na época eu fazia o curso com meu irmão e queria dar apoio a ele. Quando ele desistiu, eu parei também. Mas hoje me arrependo por não tê-lo terminado. Finalmente, em 2012, eu concluí meu curso superior de Tecnologia e Gestão em Recursos Humanos com muita dificuldade. O fiz à distância para não impactar tanto o horário com minha família e continuar trabalhando. Fiz o curso com o intuito de ser promovida na empresa que trabalhava, mas eu descobri que era totalmente inútil. O mercado de trabalho, às vezes, é bem injusto. Não é interessante deixarmos o tempo passar tanto, mas para tudo, precisamos de planejamento. Se tivesse me planejado antes de tomar decisões precipitadas como costumava fazer, teria terminado a primeira faculdade. Mesmo assim, agradeço a Deus por tudo que vivi. Capítulo 2. A oportunidade e o susto. Eu sempre tentei levar uma vida saudável, principalmente no que se refere à alimentação. Escolho bem os alimentos que consumo, evito muitos doces e gorduras. Sou preocupada com o meu peso, não apenas por estética, mas porque acredito que devemos cuidar bem do nosso corpo que agradece. Nunca fumei, nem bebi bebidas alcoólicas, mas nem assim fiquei imune a um bichinho que dá trabalho, o câncer de mama. No dia 3 de maio de 2014, eu estava deitada em minha cama fazendo o autoexame, que nunca deixei de fazer, e me deparei com uma novidade. Um carocinho pequenino que não existia ali antes. Mostrei ao meu esposo e constatamos a necessidade urgente de procurarmos um médico. Eu queria acreditar que não era nada, mas meu coração já me dizia que algo não estava bem. Na ocasião, estávamos passando por muitas mudanças, literalmente. Eu havia encerrado uma atividade comercial e estava fechando meu escritório. Além dessa mudança, também estávamos mudando de casa, retornando para nossa casa própria. Tínhamos planejado esse retorno desde o começo do ano, mas a mesma passaria por uma reforma antes de nos mudarmos. Porém, fomos impossibilitados, já que agora alguns sonhos deveriam ficar engavetados por um período até que tudo se resolvesse. Voltamos então para nossa casa, sem a tão sonhada reforma. No dia 20 de maio, quando as coisas já estavam no lugar, e 5 dias antes do meu aniversário, comuniquei o fato à minha família. Na verdade, quem contou foi o Biro. Contra a minha vontade, por mim contaríamos apenas após confirmação de um médico. Nunca gostei de causar alarmes falsos e sempre falei o que tinha certeza, mas acredito que esse peso estava sendo muito para ele, que precisava compartilhar com alguém, e até então somente nós dois tínhamos conhecimento do fato. Como esperado, foi um susto para todos. Minhas irmãs e meu irmão se descontrolaram muito, e era angustiante ver o desespero deles.
Eu era agora responsável por acalmar os ânimos de todos, principalmente do meu irmão Fernando, que na data morava em São Paulo, e há alguns anos havia vivido uma situação assustadora com a sua sogra com o mesmo caso. Conversávamos muito ao telefone, e eu só tentava consolá-lo. Minhas irmãs que estavam mais perto conseguiam me ver, e como eu estava sempre muito bem na frente delas, era possível deixá-las mais tranquilas. Mas eu não tenho dúvidas de que muitas vezes elas choraram e questionaram a Deus o porquê de tal situação. Eu via sempre nos olhos dos meus pais a preocupação pelo que estávamos vivendo. Minha mãe tinha perdido o pai e 2 irmãos com câncer, descobertos já em estágio avançado. Então, para ela era muito difícil ver sua filha doente. Eu hoje consigo sentir a dor que a minha mãezinha sentia. Se paro para pensar na possibilidade de ver um dos meus filhos com o mesmo caso, meu coração já aperta como se estivesse sendo esmagado por um rolo compressor. É uma dor horrível. Mãe sofre demais. Por muitas vezes durante esse processo, eu tentei não deixar transparecer o tamanho do meu sofrimento para evitar que ela sofresse muito. Meu pai sempre ficou calado. Eram muitas mudanças em pouco tempo. Ele se via indefeso e sem reação para proteger sua menininha, que quando bebê precisava ser levada para passear toda noite em um campo de futebol para fazê-la dormir. E ao colocá-la no berço, ela acordava. Não tenho dúvidas que para ele esses dias, onde conseguia ser meu herói, eram bem mais fáceis. A situação atual fugia do alcance dele, mas em toda dificuldade, ele sempre tentou ser minha calmaria. Meu esposo sempre me deu apoio em tudo, e é o único que me deixava chorar quando eu queria. Sempre um companheirão que se fez de forte para não me ver desfalecer. Meus filhos foram obrigados a se tornarem homens durante esse processo. A dor os fez crescer. Várias vezes nosso pequeno Caleb, com apenas 7 aninhos, perguntou se câncer mata, e eu não podia mentir. Dizia que sim, mas que a mamãe iria se tratar e que o médico iria cuidar direitinho de mim. E Deus estava conosco, tomando conta de tudo. É muito difícil falar de morte com uma criança, mas nunca fui a favor de mentir. Doía em mim ver o medo nos olhinhos dele, mas ele se mostrou confiante. Sabia que eu faria o possível para estar ao lado deles sempre. Nosso primogênito teve que se tornar um homem forte e corajoso. Ministrava alívio sobre minha alma sempre que eu estava triste. E o interessante é que ele usava as mesmas palavras que eu. Às vezes, precisamos ser lembrados de nossas convicções. É normal nos abalarmos numa situação dessas. E não é sempre que estaremos bem. Mas eu nunca questionei a Deus o motivo de tudo isso ter acontecido conosco. Ou o porquê de eu ser a escolhida. Ele é Deus e pode fazer o que quiser pelo simples fato de ser Deus. Lembro-me de um dia em que estava lavando louça e sentindo muita dor nos braços e nas costas, causadas pelo nódulo. E meus filhos, juntamente com meu esposo, pegaram vassouras, rodo, mangueira e começaram a lavar a casa. Aquilo me arrasou. Eu sempre fui responsável por manter tudo em ordem, independente do quanto trabalhava fora e estudava. Ainda que minhas atividades fossem muitas, eu era responsável por cuidar de tudo em casa e não estava conseguindo mais. As dores me impossibilitavam. Não contive as lágrimas ao ver o Ariel com uma vassoura na mão, tentando aprender como se esfregava o chão, e meu esposo com o pequeno Caleb lavando a área de serviço. Eu falhei em nunca ter ensinado. Resolvi cuidar de tudo desde que nos casamos. Sempre fui muito exigente com a casa e preferia fazer as atividades a ter que corrigir o que poderiam fazer errado. Não contive as lágrimas e chorei na frente do Ariel. Disse a ele: filho, eu nunca imaginei ter que passar por uma situação assim. Sempre consegui fazer tudo e agora preciso de vocês para limpar a casa. Imagina o que mais vocês terão que fazer. Ele me olhou com um carinho tão imenso e respondeu: mamãe. Aos 16 anos ele ainda me chamava de mamãe. Amo isso. Quem sabe não é isso que Deus quer nos ensinar. Deixa a gente aprender. Muitas vezes não entendemos os propósitos de Deus e dói até nos colocarmos no lugar certo e deixar que Ele faça a vontade dEle. Demorei a compreender na prática o que é depender de Deus. Mas confesso que foi a melhor descoberta que fiz. Voltemos à história. Por mais que as pessoas dizem isso não é nada, é coisa à toa, você sempre teve uma vida muito saudável, não tem motivos para ter um câncer, como se o câncer escolhesse pessoas assim, nada me convencia. Era um momento só meu, assim como o sofrimento e a dor.
Temia por meus filhos, pelo tratamento, pela mudança nas minhas atividades, pelo afastamento dos meus amigos e principalmente pela reação da minha família. No início é muito difícil, a dor é intensa demais. Você vê todos os seus sonhos interrompidos, seus projetos bruscamente paralisados. É como se sua vida não fosse mais sua, e agora tinha alguém para cuidar dela, um câncer de mama. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, vai nos fortalecendo, mostrando caminhos, acalentando nossos corações, encorajando, trazendo o ar doce e suave da vida. E quando menos esperamos, sentimos a brisa da solução nos acalmar e ir entendendo o propósito dele nas situações. No momento em que aceitamos os desígnios de Deus, parece que a angústia passa a ser remediável. Vejo-me hoje infinitamente mais forte do que no início. Claro, aceitei o que Deus tinha para minha vida. Quem sou eu para questionar? Resolvi lutar com todas as forças dessa guerra, levantando e caindo, muitas vezes chorando, mas também sorrindo, sofrendo com tratamento e grata pela oportunidade de mudança. Afinal, eu havia pedido a Deus para me fazer uma pessoa melhor naquele ano. E passei por esse momento de aperfeiçoamento. E de verdade, grata a Deus por tudo. Na virada do ano de 2013 para 2014, eu fiz uma análise da minha vida e vi que não tinha mudado nada. Que frustração! No momento em que fazemos nossas promessas, muitas que não são cumpridas, eu só conseguia pedir a Deus para me fazer uma pessoa melhor a cada dia. Que eu fosse melhor hoje do que ontem e amanhã melhor que hoje. E que me desse a oportunidade de fazer a diferença no mundo. Estava cansada da mesmice. Não queria passar pelo mundo sem marcar a vida de alguém. Nunca imaginei que a resposta de Deus poderia vir dessa forma. Ok? No próximo vídeo a gente continua. A gente vai continuar no capítulo 3, que conta o início do tratamento. Beijo, bom ter você aqui.